Bom dia, meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Policial Federal Scandiuzzi. Boa semana a todos. Hoje eu gostaria de comentar com vocês um tema que é recorrente, falar um pouquinho da nossa insegurança pública e falar em cima do nosso já tradicional inquérito policial. Nós já abordamos aqui diversas vezes esse tema, só que em alguns momentos nós ressaltamos algumas coisas. Eu gostaria de relacionar esse vídeo de hoje a um vídeo que eu fiz anteriormente chamado Dispensável Indiciamento Policial. Quem tiver a oportunidade de ver, ele está na página e lá a gente traçou algumas características do indiciamento e o porquê de nós acharmos que ele é dispensável dentro do inquérito. Mas quando a gente fala de inquérito policial, a gente tem que tentar entender o inquérito como uma peça que serve a um procedimento posterior, que é o processo onde o autor de eventual crime vai ser efetivamente processado e condenado se houver provas. O inquérito policial, então, é um procedimento pré-processo. Ele não faz parte do processo. Como um procedimento pré-processo, ele tem algumas características e ele tem uma série de documentos que são produzidos dentro e fora dele. Muitas vezes, quando ouvimos entrevistas falando sobre o inquérito policial, a gente imagina que tudo é produzido dentro dessa peça chamada inquérito policial. E na verdade não é. Na verdade, elas são produzidas fora do inquérito policial e migram para dentro desse inquérito. Outras são produzidas dentro desse mesmo inquérito. Vamos tentar entender cada uma dessas peças através de um exemplo prático e ver o que é produzido dentro e fora. Vamos lá. Vamos lá, vamos imaginar o nosso local de crime, né? E o nosso crime vamos usar aqui como crime uma pessoa que esfaqueou a outra, local de homicídio, certo? Autor, vítima, materialidade. O que a polícia sempre busca, o que a gente sempre fala? Autoria e materialidade dentro de um contexto do crime. Esse aqui é o nosso crime. E aí, pessoal, para apurar isso, a nossa ferramenta é o chamado inquérito policial. Certo? O inquérito policial é um caderno para onde migram as diligências. Inquérito policial. Todo mundo já escutou falar nesse termo e conhece. Geralmente, na Polícia Federal a capa é azul, nas polícias civis estaduais, capa verde e algumas outras cores. Dentro do inquérito policial, a gente tem algumas características. Ele começa sempre de duas formas. Ou portaria ou auto de prisão em flagrante delito. Quando a pessoa é pega fazendo logo a seguir com materialidade. Vamos dizer que esse nosso autor aqui do crime, ele conseguiu fugir da cena do crime e se apresentou à delegacia 5 dias depois. Foi instaurada uma portaria, foi instaurado um inquérito policial iniciado por portaria. Então a portaria foi feita dentro do inquérito policial. Nessa portaria, o delegado determinou que fosse feita uma perícia no local do crime. A perícia é feita aqui, ó. Então a perícia criminal, ela é feita fora e aqui é dentro, ó. Então a perícia criminal, ela é feita no local dos fatos, fora do local do crime. Poxa, mas conseguiram apreender a faca. A faca é feita uma perícia também, fora do local do crime. Tudo bem. Aí, pessoal, aqui foi feito um exame de corpo de delito, um exame necroscópico em cima da vítima, certo? Foi feito um necroscópico pelo IML. O IML também está fora do inquérito policial. Então, essa perícia necroscópica foi feita na vítima, fora dessa figura inquérito policial. Aí, pessoal, o delegado deu um despacho para que os investigadores
investigassem esse crime para levantar quem é o autor do crime. A investigação pelos investigadores, ela é feita no campo. Ela é feita fora do inquérito policial. Depois, pessoal, os investigadores falaram assim para o delegado: pô, delegado, foi fulano de tal que cometeu o crime, esse fulano de tal matou esse ciclano aqui, e produziram um documento chamado relatório policial. O IML emitiu um laudo necroscópico. A perícia emitiu um laudo científico do material, por exemplo, e do local do crime. Esses 3 documentos foram encaminhados para o delegado, produzidos fora do inquérito e encaminhados para o delegado. Através de um novo despacho, olha só, de um novo despacho, o delegado mandou pegar esses 3 documentos e juntar aqui dentro do inquérito. Ó. Tá vendo que eles foram produzidos fora do inquérito, foram levados ao delegado e foram juntados ao inquérito? Quando eles foram juntados ao inquérito, o delegado entendeu de indiciar essa pessoa aqui, o autor do crime. Então ele fez o indiciamento, que a gente já comentou aqui naquele outro vídeo. Com base nisso tudo aqui, o delegado emitiu um relatório final do inquérito. Quando isso tudo aqui chegou na fase do processo, sabe o que o juiz e o procurador vão usar, o promotor vão usar? Eles vão usar o laudo pericial, vão usar o laudo do IML e vão usar as provas investigativas. Portaria vai usar? Não. Despacho vai usar? Nenhum despacho é usado. Indiciamento vai ser usado? Não. O que vai ser usado disso tudo aqui? Os depoimentos de testemunhas que são produzidos dentro do inquérito e o interrogatório, se a pessoa falar, porque ela pode não falar. Mas isso aqui, pessoal, vai ser repetido na fase do processo. Eu lembro para vocês o caso do presidente Lula, que foi ouvido naquele tumulto no aeroporto. Vocês se lembram? Quando foi feita uma coercitiva. E depois ele foi ouvido na presença do juiz Sérgio Moro, que repetiu as mesmas perguntas que já haviam sido feitas. Então, meus amigos, para a gente finalizar essa parte aqui, o que serve para o processo são as provas colhidas fora do inquérito policial. O que é produzido dentro do inquérito não serve, e o que é produzido na forma testemunhal vai ser repetido dentro do processo. O inquérito policial, pessoal, vira um grande atravessador entre a investigação real e o Ministério Público, que é o autor da denúncia. Desburocratizar é juntar a investigação real ao Ministério Público. Vocês viram que muita coisa produzida dentro do inquérito policial, na verdade, não tem utilidade? Esse é um dos gargalos da nossa insegurança pública. Na medida que eu tenho uma ferramenta que vira um atravessador entre as investigações reais e o Ministério Público, que é o titular da denúncia do que vai virar um processo, nós temos uma coisa dispensável. Poxa, Scandiuzzi, o inquérito policial é dispensável? Eu digo que, apesar de ser um nome enraizado na cultura brasileira, o inquérito policial, na forma que está, ele é uma figura dispensável. Sim, não deixa de ser dispensável. Poxa vida, mas tem coisas no inquérito que a gente pode aproveitar? Óbvio, né? O inquérito traz consigo uma experiência quase centenária
e nós não desprezamos experiências centenárias. Muita coisa do inquérito poderia ser aproveitada numa nova peça investigativa que aproximasse o investigador real, o investigador que busca relatório de diligência, que faz diligência de campo, que faz análise de dado, com o Ministério Público. Essa peça chamada inquérito policial não necessita dessa burocracia que nós mostramos de despachos, de portarias, de relatórios, de indiciamento, coisas que atrasam e que não repercutem lá na frente no processo efetivo. Pessoal, a gente precisa desburocratizar a polícia para conseguir resultados eficazes. Grande abraço, boa semana e vamos em frente.